Sejam bem-vindos a mais um podcast Negócios de Primeira. Eu sou Ricardo Nantes, empreendedor e investidor. Meu Instagram é Ricardo F. Nantes. E lá eu distribuo conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo e gestão e também faço mentorias para empresários que queiram aumentar seu faturamento e a sua lucratividade. Se esse é o seu caso, me procure por lá. O assunto de hoje é literalmente gigantesco. Vamos falar sobre um dos maiores impérios empresariais construídos aqui no Brasil e dentro dele o varejo nacional. Você sabia que o varejo nacional movimenta centenas de bilhões de reais todo ano no Brasil e que, segundo os dados da Great Place to Work, poucas empresas conseguem se manter no topo por décadas consecutivas? Pois é, a história do fundador desse grupo que nós iremos entrevistar aqui hoje é impressionante. Nasceu de forma simples e improvável, eu vou falar assim. No interior do país, um negócio que começou através de um Jeep trocado por uma loja e que hoje está presente em mais de 16 estados. São mais de 360 lojas, 9 fábricas de colchões, atacado, transportadora própria e até mesmo um banco digital. E o mais impressionante, tudo começou com coragem, sacrifício e uma fé inabalável em fazer sempre o melhor. Antes de apresentar o nosso entrevistado, eu quero convidar você a deixar o seu like, a se inscrever no nosso canal. Agora o canal Negócios de Primeira tem o seu próprio canal no YouTube. Se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Nosso convidado de hoje literalmente dispensa apresentações. Ele é fundador da Gazin, um dos maiores grupos empresariais do Brasil, o empreendedor que saiu do interior, enfrentou crises, tomou decisões quase impossíveis, mudou o rumo de sua vida com uma aposta que poucas pessoas teriam coragem e construiu uma das empresas mais admiradas do país. Ele também é autor de vários livros de biografia, palestrante, referência nacional em liderança humanizada e dono de uma história que emociona qualquer pessoa que conhece. É uma honra receber você aqui, Mário Gazin, no Negócios de Primeira. Bom, gente, então a todos vocês que estão ligados aí no Negócio de Primeira aí, olha lá, se gostou, passa pra frente, né? Porque vale a pena. O negócio aí vocês não vendem sem gastar. Então passa aí. Mas com toda certeza vai gostar, porque tem muita coisa boa aí pra rodar aí, né? Não, sem... Você falou aí muita coisa aí, olha. Tem uma coisa que eu gosto muito aqui, porque você falou aí que muito, né? Um currículo meio grande ali. Mas não tem muito grande não, mas eu escrevi um livro e quem não leu ainda vale a pena ler. Né? Qual que é o livro? É o menino pobre que mudou uma região. Né? Porque eu não mudei só a minha cidade, eu mudei uma região toda. Né? Sim. Eu fiz um processo grande em todo, não foi só ali na minha cidade, onde eu vivo ali, né? Douradina. Né? Tá. Né? Então mudou um pedaço do Paraná, né? Eu acho que o noroeste São do quantos Paraná mil habitantes todo. lá, Mário? Hoje tem 9.400. 9.400. Ele já chegou a 33, depois veio para 4. Hoje nós cresceu bastante, porque só na Gazin trabalha 2.000 pessoas. Sim. Então, esse é o processo que tem de crescimento. Né? Fora todo o enredo lá, daqui um dia vão estar mudando o nome da cidade para Gazin. Mas a gente não manda mais, né? Porque, na verdade, quem manda são os políticos, né? Nós só trabalha. Né? Nós trabalhamos e os políticos que gastam o dinheiro. E quem passa por lá, além da loja Gazin, deve ver todo um ecossistema, né? Posto de gasolina, loja, todo um tem bastante coisa e é um pouco diferente, porque nós somos uma das cidades mais ricas do Paraná. Não é porque a Gazin é rica, não. É porque a cidade é rica. Nós somos uma das cidades também que... A cidade que mais paga, mais tem pessoas por tamanho de habitantes no país que mais declara imposto. Sim. Então, isso é bom, né? Tudo é coisa boa. Sou feliz certeza. Também esse ano que nós vamos ultrapassar 1,5 bilhão pago de imposto. De imposto? De imposto. Se colocar faturamento, então? Não, o faturamento vai ultrapassar 11 bilhões. Olha aí. Né? Mas esse é um negócio bom assim, né? Que se eu pagasse 2 milhões de imposto, era muito melhor ainda. Porque você está faturando mais. Sempre o lucro, no máximo aí, entre 40%, 35% do que nós pagamos de imposto.
Né? Esse é o tamanho do lucro. Então, tem anos que chega a 50%. E que no final né? o que interessa, né? Esse ano, por exemplo, tudo indica que ele chega aos 50% até 52%. Olha que maravilha. É um ano maravilhoso esse ano. Que bom, que Foi bom. um ano estupendo. Né? O ano passado, 2024, já foi um ano estupendo, né, para todo mundo. E esse ano, nós estamos aí vivendo de novo um ano maravilhoso. Que interessante, porque muitas pessoas hoje reclamam com esses desafios de que a empresa não está crescendo, que o negócio está demorando para andar. No caso de vocês, então, foi um ano que É porque eles estão gastando demais. Porque hoje ficou muito fácil, né? Mas hoje nunca se teve tão bom para ganhar dinheiro como está hoje. Nunca se ganhou tanto dinheiro na história. Não só eu, não, é todo mundo, né? Porque hoje trabalha o pai, a mãe e os filhos. Eu tenho um menino que está comigo hoje ali, ele trabalha, a mulher trabalha e os filhos trabalham. Quer dizer, são 5 pessoas em casa, os 5 são trabalham. A diferença é que hoje ninguém mais quer comer em casa, gasta muito, né? Não faz igual o Mário Gazin. O Mário Gazin pensa no futuro, né? Come menos, ele mesmo faz cozinha a comida, faz a mesma comida. Né? Hoje de manhã, quando eu saí de casa, fiquei olhando os 2 que estão lá hoje, que é dessa família. Fiquei olhando eles tomar o café, um não come isso, outro não come aquilo. Né? Então, eu já mandei, hoje, agora há pouco, mandei um bilhete para o meu menino que trabalha comigo mesmo, que nós vivemos juntos. Falei, bota o mesmo que eu tenho na minha cozinha. Na minha casa, na sua casa você come o que você quer. Na minha, come o que eu faço. Porque eu vi os caras muito ali, já não toma café, já queria chá. Eu falei, filha da puta, né? Mas que desgraça é essa? Não pode essa coisa, né? Tem que comer o que tem na mesa. Tem que ser mais raiz. O que tem mais raiz. Então isso são umas coisas boas. Então tem aí. Então tá aí, gente, é uma coisa boa. Mas isso tudo que você teve, a gente vai falar bastante aqui sobre essa pegada empresarial sua, mas tudo começou com você lá jovem, né? E o teu currículo, a sua história, você foi sapateiro, você foi padeiro, você trabalhou em lavoura. Fala um pouquinho dessas histórias, mas em algum momento nessa juventude sua, que você era sapateiro, era padeiro, trabalhava em lavoura, você imaginava que você ia ser um empresário? Você queria ser um empresário? Eu nunca fui jovem. Nunca fui na vida. Eu tenho uma filha também que nunca foi jovem. Ela nasceu prontos. Ela nasceu para o futuro. Eu acho que foi mais ou menos assim. Meu pai sempre dizia assim, meu filho Mário é um pouco diferente dos outros. E eu comecei minha empresa com 17 anos. Né? Eu estava fazendo 17 anos. Mas depois desses tempos agora, nesse ano aí, num livro novo que eu escrevi agora, eu comecei a analisar bem, eu comecei minha empresa com 12 anos de idade. Esse livro que você está falando, o Homem Mais Feliz da... Não. Ah, não, é outro já, que vai ser lançado. O Homem Mais Feliz da Estrada, isso. É o novo agora. Sim. Então, foi lá que eu comecei a olhar, falei, eu comecei minha empresa, eu tinha 12 anos. Foi quando eu comecei a ver, eu falei, puxa vida, peraí, trabalhar de empregado a vida toda, ser empregado a vida toda, né? Eu olhava, naquela época não era como hoje, que hoje o empregado perde o emprego aqui, sai daqui, ele arruma outro no mesmo dia. Sim. Porque está faltando mão de obra. Né? Mão de obra boa, no nosso tempo, bom. não. A coisa mais difícil do mundo era arrumar um emprego. Então, eu falei, bom, chefe, não pode ser isso aqui, eu tenho que virar patrão um dia. E comecei, então, naquela época aí, já comecei a guardar um dinheirinho. Quantos anos? 12? 12. Né? Eu já comecei a pensar, né? Eu pensava, puxa vida, eu tenho que ter, na época, eram secos e molhados. Porque o negócio do futuro, naquela época, eram secos e molhados. Não é o mercado de hoje, né? Para quem é jovem. É o mercado de hoje, um supermercado de hoje, qualquer coisa assim. Então, era aquilo. Meu sonho era ter aquilo ali, ter um caminhão. Né? Eu sonhava com esse caminhão, sonhava com a marca do caminhão. Mas eu ia escrevendo. Eu escrevia tudo. Eu não fui na escola. Eu me matriculei umas par de anos, mas eu não ia na escola. Eu gostava de trabalhar. Né? Gostava de fazer bico. Quando você fala trabalhei de padeiro, eu só tive 2 patrões na vida. Né? Eu sou empregado até hoje. Porque quem é sócio é empregado. Sim. Mas eu tinha os bicos, né? Eu tinha a dona Nisha, que eu fazia pão para ela. Eu tinha o clube, que eu era garçom. Eu levantava a bola do boliche. Então tinha um monte de coisa no circo, né? Dentro de circo,
fazendo alguma coisa para não pagar o ingresso, para ganhar um dinheirinho extra. Então, todo esse era o processo, né? Então, aquilo ali que fez o caminho. Aquilo foi o Jeep. Engraçado. Você fala essa história sua, eu acho que eu não tenho a experiência e o que você já fez até hoje, mas encaixa muito com o espelho na minha, né? Porque, embora tenhamos vidas e idades e experiências diferentes, mas uma coisa bate muito, né? Desde pequeno também eu sempre tive essa vontade, não pela conquista de lógico que o dinheiro é importante, mas ele acaba sendo um indicador daquilo que você está fazendo tá correto, é certo, né? E também, sempre quis ter meu próprio dinheiro, sempre falei, cara, eu quero trabalhar sendo empreendedor, eu quero trabalhar sendo empresário. Eu gostava de criar, gosto e sempre gostei de vender, sempre gostei de ver, de criar alguma coisa que resolvesse um problema e que o resultado no final, embora o dinheiro era só um indicador do resultado, trazia uma satisfação pessoal. Pra mim, porque empreender hoje não deixa de ser uma loucura, né, Mário? Porque você coloca em risco seus recursos, aquilo que você ganha, você gerencia a gente, você paga imposto para contribuir com a engrenagem aí do nosso país. A gente passa por crises, né, que poucas pessoas sabem, a gente vai falar um pouco disso, né, como a proposta do podcast é fazer um podcast sem palco, né, o que acontece atrás da cortina realmente. E a gente vê tudo isso. E é onde você coloca em cima disso, assim como os outros, pessoas que vierem entrevistar aqui, as histórias se batem muito. O que nós não pode mais é ficar olhando para trás aquilo que nós fez. O que eu fiz ontem eu tenho que deixar morrer. Porque hoje é diferente, né? Primeiro que nasce aí uma tecnologia que vem arrasando, né? Ela vem, é uma enxurrada de informação e coisas boas que têm acontecido. No nosso tempo, eu não posso lembrar mais o que meu pai fazia, o que ele fez, o que eu já fiz lá no passado. Eu tenho que lembrar que eu tenho que olhar para frente, o dia de amanhã. Qual é o futuro de amanhã? Qual é o nosso erro do Brasil, dos políticos? Porque eles só olham o passado e fica um querendo consertar o erro do outro. E não olha o futuro, que o dia do futuro é amanhã. Né? Qual é o futuro nosso? É amanhã. Hoje nós já estamos vivendo. Sim. Hoje nós já sabemos até o que vai acontecer. Nós já tomamos café, tomamos água, né? Já andei quase 100 km, 150 km, 200 km hoje. E esse é o processo. Agora, o futuro está aí, é amanhã. E o que será amanhã? A gente tem que pensar sempre no dia de amanhã. O que será do dia de amanhã de mim? Quantas pessoas... Eu já vi muita gente... nasce, trabalha, que nem um louco, e morre sem nada, porque não teve meta, não escreveu a meta dele, não botou lá no papel o que ele tinha que fazer amanhã, só ficou pensando no hoje, né? E a meta, ela está cada um dentro de vocês. Todo mundo aí, a gente vê hoje falar um pouco mais de metas, né? Mas... tem um livro que chama Meta, mas não tem nada de meta. Que lá é os meninos fazendo um negócio na mata. Não tem um nome isso aí do exército. Mas a meta, gente, ela está dentro de mim. Eu tenho que tirar ela fora. A meta a gente tem que arrancar igual arrancar mandioca. Tirar na marra, botar para fora e seguir ela em caminho reto. Né? E seguir em frente e falar, hoje eu tenho isso, amanhã eu quero ter amanhã. Eu quero saber o que eu quero ter amanhã. Eu tenho que escrever. Quando você coloca a meta, você descreve. A meta, quando você quer e o indicador que você vai ter para acompanhar ela. É a mesma coisa a pessoa falar, eu vou casar. Quando? O ano que vem. Com quem? Com quem? Não, mas peraí, o ano que vem? O ano que vem, o ano que vem, o ano que vem. Né? Sim. Já dizia meu pai lá no passado, um dia eu perguntei a ele, foi na eleição de Jânio Quadro. Ainda podia, no mesmo dia da eleição, podia jogar aquele papelzinho e nós ia voltando, ele tinha ido votar de carroça, aquela carroça de roda de pau. Aí eu catei um papelzinho daquele, eu perguntei, pai, o que é eleição? Ô, meu filho, isso aí é o futuro. Vai melhorar com o novo presidente. Gente, estou com 76 anos, não vi melhorar até hoje, só piorou. Até hoje só aumentou o ladrão. Né? Só piorou. Quem melhora somos nós. Sim. Né? Somos nós que melhora. A economia continua do mesmo jeito. Sim. E está aí acontecendo, e cada dia um melhorando, um ganhando, outro perdendo, outro ganhando. Mas é esse o mundo que nós vivemos. Quando você vai numa loja, você compra um sapato novo, você calça lá na loja, só você calçou um minuto ali, você se sentiu bem. Mas no dia que você usou ele o dia todo, ele apertou.
será que esse aperto do sapato foi o couro que laceou ou seu sapato que acostumou com um aperto daí para frente? Nós temos acostumado com o aperto. Nós temos aprendido a viver nesse aperto a vida toda e esse aperto faz com que nós faça o ano ser um pouco melhor o ano que vem. Nós se preparamos para isso. Sim. A gente tem que se preparar para o ano que vem. Sem dúvida. Né? Você comentou um pouquinho aí, embora você tenha trabalhado como sapateiro, padeiro, você sempre quis ter o seu próprio negócio e empreender. Quando a gente olha para trás, quando você olha para trás, no seu início dessa sua jornada empreendedora, qual que foi a decisão mais difícil que você tomou lá no início, lá atrás? Proibir meu pai de gastar. Ele era o dono do dinheiro, eu tinha que proibir ele de gastar. Acho que foi uma das coisas mais difíceis. Ele misturava muito a vida pessoal? Não é que misturava, é que muitas vezes ele queria fazer, ele queria dar um fogão novo para minha mãe, eu não deixava. Peraí, vamos ganhar dinheiro primeiro. Né? Quantos anos você tinha? Aí já tinha 17 anos. Nossa. E um pouco... E é difícil para essa época, né? Um menino de 17 anos. Um pouco foi renunciar à vida. Eu renunciei um monte de coisa. Para mim estar aqui hoje, eu renunciei minha família. Eu não tenho família. Eu não tenho uma família. Então, eu renunciei um monte de coisa. Isso, todo mundo vai falar, esse cara é um louco, né? É um doido, não tem família. Não tenho mesmo, não. Minha família está no Brasil inteiro, ela é grandona, é imensa, né? Todo mundo fica ali agarrado a uma coisa. Eu tenho que agradecer muito, é meu pai. Porque meu pai foi um homem de muita coragem, porque o dia que eu falei, pai, eu vou embora. Ele falou, vai meu filho, o mundo é grande. Você já pensou se meu pai tivesse me segurado em casa e falasse, não, meu filho, fica aqui com nós aqui. Onde eu estava hoje? Se ele não me deixa eu ir embora. Se ele via também, né? Eu acho que ele enxergava desde pequeno. Quantos pais hoje não deixam o filho sair de casa, fica segurando o filho, fica dando demais, né? Dá menos para os filhos que ele vai crescer. Ele tem que procurar aprender a fazer um pouco mais. Isso é que precisa. Sim. Mas eu imagino que teu pai também via em você alguém diferente, né? Porque a história da compra da primeira loja da Gazin envolveu o Jeep, que eu imagino que era um dos poucos patrimônios da sua família. E não sei quantos anos você tinha na época, mas talvez acho que o Jeep era do seu pai. 16 para 17. Então o Jeep era do seu pai. E você precisou conversar com o seu pai para confiar em você, que você ia levantar aquela loja. E além do Jeep, teve parte da chácara que também era de vocês, que desenvolveram. Eu tinha um recursozinho, mas não era tanto. Né? E esse era o caminho. Nessa loja, um dia, o rapaz falou assim, todo final de semana, no sábado, depois que escurecia, fechava a loja, porque naquele tempo não tinha horário. Você trabalhava na loja na época? Trabalhava. Tá. A carga horária naquele tempo era 60 horas, não era 48 como hoje. Mas também ninguém olhava isso, ninguém tinha relógio de ponto, né? Aí então, todo sábado, eu pegava uma lambreta e saía de loja em loja dele para pegar o dinheiro. Porque não tinha banco para mandar dinheiro, então eu saía catando. Né? E chegava no domingo, eu saía de 7, 8 horas da noite, no sábado, voltava no domingo. E não ganhava nada por isso, o meu salário já não era muito ruim, era bom o salário. Tá. Eu não posso reclamar. Então, num dia lá, ele falou assim, então, sábado você não vai mais de Lambreta e Douradina, você vai com o caminhão. Eu já dirigia, mesmo jovem, eu tinha uma autorização para guiar. Né? Você vai lá de caminhão e me traz a mercadoria que eu vou fechar aquela loja. Era uma loja um pouco difícil de ir lá, mas como o gerente estava indo embora para Rondônia, então ele queria fechar a loja. Ou você vai para tocar essa loja. Eu falei, não, deixa eu aqui, te ajudando. Aí então você traz a mercadoria de volta. Eu acho que eu falei alto para ele, no sonho, né? Eu falei alto para ele, se eu tivesse dinheiro eu comprava. Ele falou, eu pego o Jeep. Pronto, tá feito o negócio. Aí fui falar com o pai. Você só tinha que convencer o pai. Não precisou convencer não, o pai era bom. Né? Ele acreditava em você também. O que atrapalhou um pouco foi que quando ele foi trocar uma ideia com as pessoas mais velhas da cidade, e todo mundo foi contra, né? Aí foi quando ele veio, falou, meu filho, será que isso dá certo? Eu falei para ele, conta comigo, né? Eu vou fazer o melhor de mim lá dentro. E aí eu tive que renunciar a muita coisa,
Daí eu renunciei um monte de coisa. Eu renunciei tudo que podia renunciar para tocar coisa. Eu via viola em caco muitas vezes, mas nunca desanimei. Eu falo sempre que eu estou no copo cheio. Sempre sou o copo cheio. Mesmo com problema, ainda está derramando, mas eu estou lá fazendo alguma coisa de diferente. Né? Passei muito apertado, mas foi embora. Mas o maior aperto mesmo foi nos anos 80, na década perdida. Né? Aí foi muito difícil. Não foi só para mim. Aí sim nós vimos crise. Né? Essa do Jeep foi em que ano? Do Jeep foi em 66. Então já tinha mais ou menos uns 15, 16 anos de loja. 16 para 17 anos. O que aconteceu em 80? Aí foi a crise. Aí entrou mesmo. a crise, né? Aí o fim dos governos militares. Sim. Aí a coisa apertou, né? Não apertou só no Brasil, apertou quase o mundo todo, entrou um pouco mais de crise. Aí a coisa foi violenta, né? Nossa Senhora, aqui o último governo militar, Figueiredo, e depois entrou o Sarney. Então nós tivemos aí uma dificuldade imensa mesmo. Aí era de pacote em pacote, uma inflação galopante. E além da inflação, nós tínhamos também aí um monte de coisa. Não se vendia, né? O crédito era muito difícil, o pessoal não tinha dinheiro para pagar. A inadimplência era muito alta. Hoje todo mundo ainda fala que tem inadimplência, mas a inadimplência era nos anos 80. Qual que era a inadimplência na época, você lembra? Nossa Senhora. Chegava aí a 40%, 30%, 40%. E nessa época, por exemplo, muita gente via a crise para motivo para parar. Você... Não vou falar que você viu a crise como uma oportunidade, mas não deixou de ser oportunidade. Mas é uma oportunidade. Toda crise é uma oportunidade. O que te deu essa visão na época? Olha, é uma crise, está todo mundo ruim, mas eu estou vendo como oportunidade, eu não vou parar. Eu nunca parei de ler. Tá. Mesmo analfabeto. Nunca parei de ler e sempre indo em congressos. Sempre em congressos. Nessa época, nos anos 80, eu já ia em congresso no Chile, na Argentina. Aqui no Brasil era muito fechado, mas aí ia fora, né? E lendo muito e trocando ideia com pessoas que tinham mais experiência, isso ajudou muito na mudança. Isso eu tinha aí umas pessoas que eu acreditava muito e trocava muitas ideias, e quando a coisa apertava mesmo, eu ia lá. Tinha o senhor, aquele tinha loja aqui antigamente, a antiga Magazine Luiza, Casa Felipe. Casa Felipe era o senhor Geraldo Felipe. Eu de vez em quando eu ia lá, senhor Geraldo, pelo amor de Deus, eu vou quebrar, senhor Geraldo. Eu estou assim. Falou, você é um fiotão, vai em casa, faz assim. Pronto. Estava resolvido o problema, né? Então isso, depois era o seu Samuel Klein, da Casa Bahia. Sim. Né? Esse homem, Nossa Senhora, né? Quero que ele esteja no céu com toda certeza, porque ele me ajudou muito e ajudou muita gente. Esse homem ajudou muita gente. Né? Era um homem que tinha um coração muito grande. Era a mesma coisa, ia lá e me apertava. Eu queria vender 50 milhões e não chegava os 50 milhões, não chegava. Ia lá pegar conselho do... Fui lá, sou Samuel do céu, eu vou quebrar, porque não chega os 50 milhões. Ele olhou, foi lá, olhou nos papéis dele, falou, eu também passei apertado para chegar nos 50, mas depois que eu passei, não vi chegar aos 500. Ele falou, você vai fazer também. Olha, gente, eu não vi chegar a 1 bilhão. E ele te deu dicas também na época, sugestões para você fazer? Ele dava muito, E você seguia e acertava? E acertava. Não, eles tinham mais experiência. Né? Todo mundo mais velho tem mais experiência. Com certeza, porque ele não é que tem mais experiência, ele já viveu aquilo que ainda nós vamos viver. Perfeito, né? Perfeito. Há um maior erro dos pais e filhos, porque quando o pai cobra o filho fica brabo. Mas, na verdade, não pode ficar, porque o pai já passou por aquilo. Você ainda vai passar. Perfeito. Né? Você ainda vai passar. Eu acredito muito nisso, Omar, que você está falando. Porque assim como você faz o contrário hoje para outras pessoas, né? Nesse papel do mentor, nesse papel do conselheiro, a gente às vezes até brinca, né? Que tem gente que fala que o conselho fosse bom se dar, mas na verdade, quando você pega um conselho de uma pessoa experiente que nem você, ou quando você foi através do Felipe, através do Samuel, que são pessoas que passaram pelas dores que você estava passando e com certeza tinham uma presença e uma propriedade muito grande para te dar a resposta que você queria, é onde você ia atrás. E hoje existe muita gente de palco hoje, que a pessoa às vezes não construiu nada, ela fica famosa através da narrativa e do diálogo e nunca através das ações que ela fez. Então, eu sou um que... Eu faço isso hoje, né? Eu tenho os meus mentores e também dou mentoria para as pessoas que vêm me procurar
em processos que a gente já errou, já acertou, e como isso encurta caminho, como isso Ajuda. às vezes ajuda muito, né? As pessoas ainda não sabem, as pessoas acreditam que como empreendedor, a gente é muito sozinho, né? Existe essa questão da solidão. E às vezes você não consegue compartilhar com os teus funcionários, com os teus gerentes, uma decisão que é estratégia, porque você vai ter que abrir a cozinha e como aquela pessoa vai interpretar no outro dia, a empresa pode tá quebrando, tá ruim a empresa, tá de tal maneira. E aonde cai como uma luva essa questão do conselheiro, do mentor, de alguém que tem experiência mais que você, que vai te acalmar e vai te dar um caminho, que vai te encurtar caminho. Você acredita bastante nisso também? Vixe, 100%. É isso mesmo. Eu também sou mentor de alguma coisa. Eu tenho uns meninos comigo. Né? De umas coisinhas, de estiquinho. Eu tenho uns meninos, até aqui na roça eu tenho os meninos. Sim. Agora, essa semana passada, agora terminou as férias, fui levar um em casa e ele foi chorando. Eu queria ficar mais tempo aqui, né? Mas ele ficou 30 dias conosco. Né? Então, isso é que é bom, né? Com certeza. Passar aquilo que você sabe ao outro. E a gente não pode ter medo de ensinar. Eu acho que nunca ninguém vai passar na minha frente se eu estiver ensinando eles. Eles vão sempre respeitar. Agora, eles vão me empurrar. Vão sempre empurrando. Porque quanto mais na frente eu estou, mais eles estão crescendo. Mais eles crescem. Isso vale a pena. Né? Quanto mais você cresce, mais eles vão te empurrando. E vem um crescendo atrás, vem outro crescendo atrás. Um vai mudando de emprego, vai assim por diante. Eu, quando era presidente da empresa, não tinha diretor. Né? Era líder, chefe, era tudo isso. Quando eu saí, já criaram diretoria para toda. Hoje, então, todo mundo quer ser diretor. Antigamente queria ser só gerente. Hoje é diretores. Só troca o nome, mas o empurrão é o mesmo. A força é a mesma, né? Isso é maravilhoso. Eu acho que é muito bom. Tem uma pessoa que eu gosto muito de falar, se eu não falar dele aqui é um pecado. Eu sou Nishimura. Nishimura é o dono da Jacto, né? Que foi o fundador da Jacto. Eu ia lá visitar ele, ou de vez em quando eu ia comprar alguma coisa deles. Mas eu ia visitar porque a empresa dele era de tirar o chapéu mesmo, né? Era exemplo, e é como é até hoje. E ele falava: Mário, você tem que monta uma escola para ensinar os filhos dos pobres, porque os ricos vão estudar fora, depois eles não voltam mais, então nós temos que ensinar os pobres. Eu acabei ouvindo ele. Eu já tenho uma universidade faz 27, 20 por aí, 20 e poucos anos, 25 a 28 anos já. E isso ajuda. Eu falo que foi uma das coisas maravilhosas que eu fiz na Gacine. Acho que essa lá em Douradina. Está lá em Douradina. Isso vai ficar como exemplo para a vida. Né? Quantas pessoas se formaram ali dentro? E quantas pessoas mudaram de vida com um pouquinho de ajuda, com pouquinho mais que a gente fez. Histórias que você talvez nem saiba. Olha, gente, vai reconhecer algumas delas. Todo ano eu vou. Esse ano eu não vou. Talvez não sei se vou mais, né? Porque a idade já não está ajudando mais. Mas eu sempre ia nos Estados Unidos em janeiro aprender alguma coisa. Eu falava, puxa vida, nos Estados Unidos tem muito engenheiro. Aqui no Brasil nós formamos pouco engenheiro. Nós tem muito aqui, advogado, professor, dentista, né? Então aí essas coisas eu falei, vou formar engenheiros. Eu fiz uma turma que se formou no ano, acho que foi 22, 22. Foi bem na época da coisa. Eles estavam terminando. Eu fiquei quase uns 7, 8 meses sem ir na minha fábrica depois que terminou. O dia que eu fui na minha fábrica, eu nunca vi aquilo. A fábrica mudou. Ela era virada para cima, ela virou para baixo. Uma coisa mais linda do mundo. Hoje as fábricas mais modernas de colchão do país são as nossas. E não tem ninguém de fora trabalhando. Não foi contratado nenhum de fora. Todos foi construído ali dentro. Talento, né? Fizeram a mudança toda ali dentro. Isso é que é bom, né? Ensine. Enquanto você puder, ensine. Você muda vidas, né? Muda a vida de muita conhecimento, gente. Era o slogan lá de uma empresa que eu tive, chama Portal Educação. Era conhecimento que muda vidas. Era o nosso slogan. Porque conhecimento muda a vida, realmente. Em que momento da sua jornada você parou e pensou, a Gazin não é mais uma loja, isso aqui vai virar algo muito grande? Faz tempo. Faz muito tempo. Você lembra em que momento você olhou assim, o 70 dia? E pouco. Você lembra a época que estava almoçando, estava em algum local, isso aqui vai ser grande? Fui fazer um seminário, fui num seminário no Chile. No Chile.
lembrou e teve 70 e insight. pouco. Quando eu vou, minha empresa nasceu lá. Ela mudou lá naquele dia. Mesmo lá não tinha tradutor em espanhol, nem em inglês. Eu não entendia porra nenhuma. Aquilo que eu consegui dictar ou entender, eu anotei e vim aqui, pus em prática. Entendi. Depois foi na Argentina, outros foram na Argentina, e eu fui botando em prática, eu falei, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. E é a mesma coisa. Se você vai num seminário hoje, de 2, 3 dias, você não consegue trazer tudo aquilo que eles falam, mas você anota uma coisa, traz uma coisa de cada vez e bota em prática. Eu fiz cursilho faz uns 50 anos. Sei lá se faz mais ou menos, faz tempo. E colocar em prática. Eu fui fazer cursilho porque eu brigava muito com a mulher. Né, para ver se melhorava um pouco. Mas cheguei lá dentro, eu aprendi alguma coisa, eu falei, o que eu levo daqui para minha empresa? Hoje, todas as empresas, antes de abrir, ela tem que rezar, orar. Sim. Isso ajuda muito. Eu acho que foi uma das coisas. Depois fiz outras coisas e fui sempre trazendo alguma coisa. Então, muitas vezes você não precisa nem ser mentor, mas você tem que ser um tradutor, você aprender lá e traduz aqui. Né? Perfeito. E vai mudando, vai e às mudando. vezes em locais que você nem imaginava. Que não nem é imaginava, nada, você pega e teve traz. Porque você fala, eu vou lá, eu já sabia o que vão falar lá. Sabia nada. Lá você vê uma mulher diferente, um cara bonito, ou pessoas fazendo diferente, ou conversando aqui, puxa lá, eu faço isso, ou eu faço aquilo. Anote aquilo e bota na tua empresa, faz a mesma coisa. Faça a mesma coisa, que isso vai dar resultado. Começa a fazer aquilo que você viu lá fora, que começa a mudar. Isso eu acho que foi uma mudança bastante grande. Aí falei, a Gazin nasceu aqui, daqui ela vai embora para frente. Né? Depois teve muito aperto, como eu falei, dos anos 80 foi o pior aperto da história. Pandemia, vocês tiveram muito aperto também? Não, pandemia foi a melhor coisa do mundo. Eu tenho pessoas que já falam que precisa ter outra. Né? Não pergunta não, mas tem médicos aí que falam, gente, se tivesse uma pandemia, eu fazia mais um shopping. Todo mundo ganhou dinheiro com a pandemia. Só perdeu dinheiro empresa de avião, né? Talvez de ônibus aí, mas o resto, todo mundo se fez um jeitinho. Eu falo que até antes da pandemia, eu não sei se muito, né? Você é mais experiente do que eu. Imagina, tem muito chão para chegar ainda no teu tempo. Antes da pandemia, nós via a internet não voava alto. Sim. Poucos conseguiam pegar. De repente, houve a pandemia, ela desceu. E está aí, funcionando até hoje. É verdade. Mas estava muito alta, ela estava lá e até contratos, antigamente você tinha que ir em banco ou em empresas para assinar. Hoje, pelo e-mail, pelo WhatsApp, você assina contratos, acordos, parcerias. Simplificou bastante coisa. A gente nem em banco não vai mais. Não entra mais, não precisa WhatsApp, mais. Quanto menos você quer ir, melhor também. Então, realmente. cada dia vai ficando mais fácil. Né? Isso tudo tem um preço e custa caro. Né? Não é nada de graça. Né? Veja quanta energia nós gastamos mais. Com certeza. Com certeza. O processo que tem que acontecer. A conversa tá boa, que já estamos chegando na metade do podcast, olha só, Mário. E quero aproveitar para quem está nos assistindo aqui esse episódio, se ainda não deixou seu like, deixa seu like. A experiência aqui do Mário Gazin não é em qualquer local que você vai estar compartilhando, né? São anos de história, aprendizado de chão de fábrica, literalmente. Deixa seu like. Compartilhe esse episódio com seus amigos. Se ainda você não se inscreveu no novo canal Negócios de Primeira, se inscreva e lembre de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Mário, eu sempre achei que o crescimento da Gazin tinha sido uma estratégia de não competir com as capitais. Né? Assim, eu vou crescer para os centros porque ali pouca gente está olhando. Mas conversando com você um pouco antes aqui do episódio, você está me dizendo que, na verdade, aconteceu por uma circunstância, né? A primeira delas, se eu não me engano, foi em 1975, uma grande geada em 75, que teve ali uma modificação nos migrantes, principalmente envolvendo amigos e familiares seu, e com base nela, você começou a iniciar a expansão e a abertura de outras lojas. Pode contar um pouquinho pra gente? Então, foi quando terminou a madeira na minha região. As serrarias mudaram para o Mato Grosso. Nós tínhamos muita... Lá nosso município era café e café e café e café. Não tinha outra coisa. Não se tinha outra coisa.
Só para contar uma história para você. Um dia eu estava cortando 30 pés de café. Quando nasceu minha filha, ela tem 54, 55 anos. Você tem uma filha ou tem mais? Uma filha, tá. Essa filha era muito doente, muito sofrida, e aí uma senhora falou, arruma uma vaca e tira leite e dá só dessa vaca. Eu estou cortando 30 pés de café e passa um senhor na frente ou eu cortando o café. Ele me chamou de comunista. Gazinho, você é comunista? Eu nunca mais entro na sua loja. Esse homem nunca mais entrou. Ele morreu e nunca mais entrou. Hoje já tive filho dele trabalhando comigo, tenho neta dele trabalhando comigo, tem bisneta dele trabalhando comigo, mas ele nunca mais entrou. Porque o nosso negócio naquela época era café e café e café. Não se tinha outra coisa. Né? E aí eu fiz o pastinho lá para tirar o leite da vaca. E aí na geada acabou, o pessoal, eu já trabalhava na igreja, dava curso de casamento lá, curso de batizado, então tinha compadre para varão, né? Inclusive você conheceu o Papa, né? Depois eu quero saber essa história um pouquinho. O pessoal começou então a emigrar para o Mato Grosso, porque aqui geava menos, né? Então, e plantava café também, aí era Tangará da Serra, era o mais famoso na época. Aí tinha São José do Rio Claro, São José dos Quatro Marcos, era a região do café. E eu comecei a ir para esse lado aí, foi o lado aí. Né? Então, naquele tempo também não tinha logística. Não se falava em logística naquele tempo. Naquele tempo era frete. Né? Eu vou arrumar uma logística para mudar minha loja. Era um caminhão. Vou arrumar um freteiro para levar minha mudança embora. Ou minha loja, ou mudar o que tinha que trazer. Né? Então, o cara levava a mudança, nós trazia madeira. Outra hora, nós trazia arroz lá de cima. Eu sempre aproveitava uma coisa, aproveitava a outra. Trazer outra. Eu montei uma fábrica em Douradina, porque meus caminhões iam voltar vazios, eu trazia madeira para fazer mesa e cadeira. Então, aí o pessoal, todo mundo embora. E aí foi o processo que saiu. Mas eu sempre falei, eu nunca mais saio da Douradina, porque tudo que eu fiz, eu ganhei aqui, eu não posso mudar daqui. Nem, mesmo assim, porque normalmente, primeiro as pessoas mandam os filhos estudar fora. Daí a pouco ele pega e vai também. Em vez de trazer o filho de volta, ele vai também. Então, eu falei, não, eu vou fazer o contrário, o meu é aqui. E aí, acabei fazendo tudo isso e deu certo. Aí eu pulava tudo aqui, eu tinha loja em Mundo Novo, e Eldorado e Sete Quedas, e fui abrir a outra loja lá em São José do Rio Claro, né, a 1.500 quilômetros de Douradina. Eu andava tudo isso aqui, deixava aqui Campo Grande, Dourados, olha que cidadona boa danada, né? E ia para lá, mas é porque lá estava um monte de gente que saiu da minha cidade e foi para aquele município. Foi um crescimento baseado em confiança, Juína. Eu só não fui para Tangará da Serra, porque Tangará da Serra é muito caro o terreno lá. Aluguel, eu não tinha dinheiro para pagar aluguel lá em coisa. É mesmo? Então, Tangará ainda ficou por último. Eu tinha lá em Sete Quedas, em São José do Rio Claro, e a outra loja em Quatro Marcos. Eu, para vir em Quatro Marcos de carro, eu tinha que andar 800 quilômetros para estar nesse lugar. Nossa. Então, arriscar de moto pelos meios das fazendas lá, por meio. Então, era o processo disso. Mas isso deu certo, graças a Deus. Então, por isso que a gente não foi para a cidade grande. Mas não foi nada porque não queria, né? Não dava certo. E o Paraná, eu só tenho uma loja no Paraná. Porque a ideia era eu crescer lá. E eu falei, um dia eu vou crescer aqui. E se eu crescer aqui, eu não posso virar concorrente do meu cliente. Porque se tem uma coisa ruim no mundo é vender para o seu concorrente. Não é nada fácil vender para o seu concorrente. Como que você vai vender para o seu concorrente? Não é um produto que você faz, um produto que você já vende. Né? Então, não é fácil. Então, eu não tenho loja. Eu também não tenho nada no Paraguai, porque a minha ideia era, um dia eu vou abrir uma loja no Paraguai, sempre loja no Paraguai. Uhum. Eu não vendia colchão para o Paraguai. Uhum. Colchão no Paraguai faz 2 anos que eu comecei a vender. Depois que eu desisti de falar, não vou abrir nada lá, porque o Brasil ainda tem muito espaço, então eu acabei não... Mas pretende abrir uma loja no Paraguai? Como é que está o sonho hoje? Tem ideia ainda, mas já está muito lenta, né? Está muito devagar. Está muito devagar. Mas tem ideia, sim. Tem a Bolívia. Né? A Bolívia, por exemplo, tem mais chance do que o Paraguai. Porque a Bolívia é um país que tem mais população, um país mais grande, né? E o diacho lá é o comunismo lá que é foda. Mas se Deus ajudar agora que manter esse governo que está lá agora por mais 8 anos, aquele país vai virar uma benção também. Né? Vai virar uma loucura aquilo.
Sim. Então tem muita coisa boa para Paraguai, acontecer. Uruguai, bastante brasileiro, né? Só para nós ter uma ideia, uma coisa bastante interessante que muita gente não sabe. Um dia eu perguntei em São Paulo para uns professores: como que faz um presidente quebrar um país? Como faz? Como faz para ele quebrar um país? Eu não lembro. Foi 2 ex-ministros que respondeu. Os 2 responderam a mesma coisa. Não existe presidente que não consegue quebrar um país. Ele bota um calço. Quando vem um caminhão afastando, você não vai lá e não bota um pau no pneu, ele não para? Ele faz isso. Mas o dia que ele conseguir pular, ninguém segura esse país. Olha a Argentina. Que beleza que tá. Né? Pulou o pau. Sim. Tirou o calço. E é isso mesmo. O dia que o Maduro sair da Venezuela, aquilo, olha, gente, aquilo vai, nossa senhora, eu já estou pensando já agora já. Em abrir umas gazinhas lá. Não, abrir não, mas lá começar a vender. Né? Já estou tentando ir lá, já estou pensando em ir lá, já dá, porque ele vai cair. Ele não sustenta muito tempo mais, né? Então, vai cair. Então, a hora que ele cair, aquilo lá vai vir um paraíso. E é um país tão lindo, né? Pois é. É um país tão lindo assim. E rico. E rico. De né? tudo, né? De então natural, tem muita coisa boa acontecendo. Então tem coisa boa para acontecer para todo lado. Com certeza. Mário, em 2013, né, que você deixou a presidência do grupo e passou para uma diretoria executiva. Né? Muitos empresários hoje têm essa dificuldade, né, de você deixar e que outra pessoa, né, continue o seu legado. Como é que foi emocionalmente para você nesse período de soltar e deixar que outra pessoa continuasse seu sonho? Faz 13 anos. Agora em dezembro, dia 31 de dezembro, faz 13 anos que eu saí da minha sala. E não voltei mais. E juro por você que eu não volto. De jeito nenhum. Se eu tiver que voltar, eu arrumo uma corda e me penduro lá dentro do escritório. Eu não volto mais. Por quê? Porque não. Porque todo homem tem um dia de parar. Todo dia nós temos que parar. Nós temos que parar um dia. E toda empresa cresce mais do que a gente. E a empresa não pode ficar velha. A empresa nasce todo dia, à meia-noite e 1 segundo. Nasce uma criancinha nova. Todo dia a empresa é nova. A empresa não pode ficar velha. Não pode de jeito nenhum. Toda empresa, ela nasce uma criança todo dia você tem que zelar dela. Todo dia você tem que dar banho, limpar, porque ela não pode se sujar. E quando a gente fica velho, você vai ficando, a cabeça muitas vezes é boa, mas o corpo não aguenta mais, você fica pesado. E quando você cresce, você vai passando a mão. Quando você não alcança mais, você põe um tijolo, uma pedra embaixo e sobe e passa. Depois você sobe de uma cadeira, você já fica balangando. E aí vai embora. Quantos pais deixou empresas boas acabarem na mão dele? Porque não teve coragem. Agora, vocês vão perguntar, porra, eu vou dar pro meu filho? Mas se seu filho não é sucessor? Sim. Porque o sonho é seu, né? O sonho da Gazin foi seu, não necessariamente do filho, então, da filha. Isso. Então, se você não tem um filho sucessor, traga de fora. Tem muita gente aí, né? Tem muita gente que pode vir tocar. E toca bem. A gente tem que acreditar nisso. E passar todo de uma vez, né? Não pode esperar. A mudança vai acontecer. A única coisa que você não pode deixar mudar é a cultura. A cultura a gente não pode deixar morrer. Se a pessoa assumir a cultura que você fez, aquilo que você construiu, e deixar a cultura levando para frente, a mudança vai acontecer. A mudança acontece, seu legado ali acontece que você fez. Normal, porque não tem jeito. O novo vem aqui, ele vem para mudar. E muda mesmo. Só para você ter uma ideia, quando eu entreguei a empresa, ela já era uma empresa bonita, arrumadinha, numa cultura maravilhosa. Mas eu dava 3,5% de lucro ao ano, fechava no ano com 3,5%. Eu devia 60% do meu patrimônio. A pessoa que me assumiu falou, eu vou trazer essa dívida para 50%. Eu vou trazer para 50% e vou aumentar o lucro para 5%. E eu dobrava meu patrimônio em 5 anos. Ele falou, vou dobrar em 4. Eu falei, fudido mesmo, o cara é bom. Pá, porra.
E olha, gente, fez, meu filho, entregou. ele fez. Ele só não conseguiu dobrar o do 5, trazer para 4, mas ele trouxe em 4 anos e meio. Gente, isso é uma vitória, porque a empresa já era sadia. Sim. Né? A nossa era boa. Ele trouxe o lucro para 5% e trouxe o endividamento para 50%. O novo agora já só deve 38%. E vai mandar o lucro esse ano que vem agora é 7%. Esse ano passado foi 6,5%. Então, isso é que é. O jovem. Gestão, né? Gente, nós temos que aceitar que o mundo mudou. Sim. O mundo mudou, tem que dar espaço ao jovem. E só não abrir mão de uma coisa que você colocou aí, né? A cultura e os valores. Isso, e a família. Família é um problema, né? Porque muitas vezes você não tem ali o filho que te acompanhou. Você tem filhos herdeiros. Herdeiro é uma coisa, o filho que acompanha o pai, nós falamos sucessor, né? Mas na verdade não é muito sucessor, é aquele filho que acompanhou o pai, sabe, conhece, tem conhecimento daquilo que está fazendo. E outros não têm conhecimento, ele é herdeiros. Ele é herdeiro. Então, quando você só tem herdeiro, busca de gente de fora, porque tem muito seguidor ou empreendedor lá fora que pode vir trabalhar com você e toca a coisa. E uma coisa também que é muito melhor é você criar de dentro da sua empresa. Você ter gente dentro da sua empresa. Sim. Isso é maravilhoso. Talento ali. Vamos falar do erro de muitas empresas. Tá. Qual o maior erro das empresas? Eles abrem loja, começa a abrir, mas não tem estoque de homem. Da vez ele tem dinheiro e tem mercadoria, mas não tem estoque de pessoas. Gente, a gente precisa ter estoque de homens dentro da loja. Quando eu falo homem e mulheres, pessoas dentro da loja. Nós temos que ter estoque sobrando. Se hoje, no meu tempo, eu vou falar do meu tempo. No meu tempo, se 30 gerentes pedissem a conta, num dia eu tinha 33 gerentes sobrando. Eu tinha gente sobrando. Hoje, se 100 gerentes sair num dia só, eu nem esquento a cabeça. Eu já tenho 100 homens pronto. Já tem um planejamento sucessório ali do próximo da lista. O nosso presidente tomou posse faz 2 anos agora. Nós já temos o próximo presidente. Bacana. Então, prepare, né? Vai preparando. Porque nós não somos eternos. É. Só é promovível quem é substituível. Isso, né? Nós não somos eternos. Nós estamos de passagem aqui. Sim. Né? E para você, valores são inegociáveis também? Agora, que é difícil você pegar o teu filho do colo assim e dar para você, você vai tomar conta agora. Pá! Ih! Até arrepia. Arrepia. Isso é bom, mas é bom também de um lado. Sim. Né? Porque eu falo assim, é muito mais fácil você passar o seu negócio com a mão quente do que com a mão fria. Né? E porque quando você passa com a mão quente, você tem muito mais problema. Porque você está vivo ainda, você está olhando, você pode ainda até dar um palpite, dar um chutinho aqui de vez em quando, cobrar, chamar, conversar. Você tem tempo, mas se você está com a mão fria, você não tem mais nada. Então, é muito melhor passar com a mão quente. E nesse processo, para você, valores são inegociáveis também? Bicho, isso não muda. Isso não muda, é ética, né? nós chamamos de ética. Valor é a base. A ética, né? A ética é maravilhosa. Tem que ter. Tem uma frase que eu gosto muito, que é ética é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Porque quando alguém está olhando, você se conforma. Quando ninguém está olhando, aí você vê se você é uma pessoa ética. Isso mesmo, parabéns. De cada um. Bem assim mesmo. Qual foi o maior acerto que você teve que não foi planejado? Falei assim, nossa, esse aqui eu acertei e não estava planejando nada disso. Puta, isso eu nem sei. Nunca parou pra pensar? Nem sei, né? Porque eu planejei muita coisa, vim sempre planejando. Sim. Eu planejei parar de trabalhar com 65 anos, daí me aposentar com 65 anos. Eu parei com 64. Foi uma coisa maravilhosa. Achei que estava na hora de eu sair do conselho da família. Sair do conselho de tudo. De lá. Ficar fora mesmo, deixar eles fazerem isso. Eu também planejei isso, né? E fiz. Eu tenho um vídeo que eu fiz aí da minha despedida, é de chorar. Mas vale a pena, né? Depois você me manda no WhatsApp. Né? Vale a pena. Então, tudo isso a gente fez. Agora, eu cometi muitos erros. Né? Cometi muitos erros. Nossa Senhora, quantos erros cometi muitas vezes. Sim. Mas o erro faz parte do acerto. Mas é aprendizado, né? Você vai comentar também. Eu falo que a gente só ganha dinheiro quando tem um problema.
Porque quando você resolve ele, dá problema. Eu digo que você briga com a tua mulher, passa 3, 4 dias. Mas a hora que faz o acerto, dá uma benção, né? Uma maravilha. Nasce um brotinho, né? Nasce um broto. Aí um broto da esperança. É verdade. E aí o pau lá na frente quebra, é outro brotinho. E assim vai. E assim é um mundo que nós temos que viver todo ele, sem parar. Então você também, eu também sou desse grupo. Você é daquele grupo que você nunca erra. Ou você está aprendendo, ou você está acertando. Né? Que a gente pega o erro ali e coloca um aprendizado em cima da gente. Você tem alguma pergunta que você queria que alguém tivesse feito para você, mas nunca te fizeram? Rapaz, sei não. As perguntas difíceis que a gente faz, né, Mário? Pra gente pensar, refletir. É difícil, né? Mas Assim, se perguntar, nós vamos tentar, mas... Eu gostaria que alguém fizesse pra mim uma pergunta, só que até hoje ninguém me fez essa pergunta. Você tem alguma coisa assim na sua mente ou não? Talvez. Vai pensando, depois de qualquer coisa a gente coloca essa pergunta em pauta. Não é fácil, não. Essa é difícil. Isso é difícil, né? É difícil. Qual decisão que mais recente que você tomou, né? Você deixou já há algum tempo a gestão do Magazine, mas pós isso, qual foi a decisão mais recente que você decidiu tomar que te tirou mais uma vez da zona de conforto? Essa é boa. Essa é uma pergunta boa. Ninguém fez ainda. Pronto. Não, aí começou. Meu salário era pequeno, não era muito grande, porque quando eu criei a Hold, normalmente se separa da esposa, não é isso? Porque aí ela fica com a participação e já fica, não é que separa, mas os bens já ficam separados. Sim. E quando é bem feito. Depois, nós tínhamos um salário, nós tira 6% do lucro da empresa, que é dividido por sócio. Quando chegou no ano, isso começou no ano finalzinho de 99 para 2000. Quando chegou no 2001, eu falei, eu chamei meus irmãos, falei, não, vamos ficar ricos de novo. Porque é muito dinheiro. O que vocês acham nós de fazer parar de tirar os 6%, vamos fazer um tipo de salário. Aí nós botamos 51 salário. Se você perguntar por que 51, não sei. É por causa da pinga, tá? Que era famosa na época. Acho que sim, isso ajudou muito, né? Mas aí passamos então a tirar 51 salário. Desses 51 salário, minha mulher ficou com 40% e eu com 60%. Aí se alguém vai perguntar, por que isso? Porque minha mulher não ajuda muito meus filhos. Ela não paga dízimo, não dá presente de casamento. Tudo é eu. Tem que ir lá, então né? tem que ser desse jeito, ok. Tá negociado. Na época eu pagava a escola da minha filha, acho que pagava. Eu já tá todo mundo formado. Tá. Mas já pensava em formar ia sobrar alguma neta para me formar. Sim. Então, brigaram muito mas por já isso. trabalha essa questão de conselho familiar já desde antes, então. Porque conselho familiar é muito essa... gerenciar egos, né? Ansiedade, egos, desejos. Às vezes a pessoa... Você tem mais irmãos, né? De falar, olha, não é bom o filho dele, filho daquela, porque você tem que gerenciar por bem comum que é a instituição. E aí tem que ter muita maturidade. Isso eu fui bom nisso. Eu não posso reclamar disso. Eu fui bastante bom nisso. Então, aí era bem desse jeito, aqui foi. Aí a gente foi crescendo e foi fazendo. Aí, nosso salário não era muito, era pequeno. Sim. Eu sempre paguei... Sempre todo mundo, eu vejo algum filho de pobre que não tem condições de estudar, o moleque é bom pra caralho, eu pago a faculdade dele. Hoje eu pago 14... era 15. Hoje eu pago 14 faculdades. Bastante. Para pessoas. Já Legal. Formei 2 padres, 2 pastores. Estou tentando o 3º padre. Né? Já formei muitos aí médicos, né? Engenheiros, advogados. Que né? maravilha. Já formei tanta gente. Esse ano eu inteiro 49 pessoas. Né? Tem 48, eu já fiz o ano passado. Esse ano eu formo mais uma menina, 48. Então, 49. A meta é 51 também. Não, a meta não tem. Esse não tem meta, Tá. né? Mas aí foi. Aí até 2013, nosso salário era isso aí. 2014.
Aí, no final de 2013, na reunião de família, meu irmão falou, nossa, Mário, mas o nosso CPF está tão pobrezinho, o que você acha nós melhorar ele agora? Nós tirar os 6%. Aí eu falei, tá, concordo. Vamos voltar então, retirar os 6%. Tá. E daí para frente foi os 6%, e aí veio crescendo. Eu arrumei um dinheiro e quando eu me aposentei, eu saí, fui numa salinha que nós tínhamos lá na escola, já fora do escritório da empresa. Os primeiros 6 meses eu ia todo dia de manhã e de tarde dentro do escritório. Dos 6 meses em diante eu nem ia mais. Ou ia uma vez por dia, ou uma vez por semana. E aí fui deixando de ir, deixando a coisa acontecer. E foi embora. Aí um dia fizeram as mudanças lá e eu não me atrapalhei. Eu entendia já bem de contabilidade, mas naquele dia eu me atrapalhei. Foi uma das reuniões que eu já deixei de participar no conselho executivo. Aí, de repente, meu endividamento aumentou 800 milhões. Eu vou arredondar um número aqui. De um mês para o outro. Eu tinha um conselheiro, esse conselheiro já ligou para mim e falou, Mário, que diabo você fez com o dinheiro? Você roubou seus irmãos? Você fez o quê? Moço do céu, eu estava lá com a cabeça quente e ele me ligou, ele mora em Curitiba. Falou, daqui 6 horas eu estou aí. Eu vou aí ver o que você fez com esse dinheiro. Olha, para ele, 5 horas, ele estava lá no meu escritório. O que você fez com esse dinheiro? Eu falei, não, eu estou aqui me batendo aqui, ó. Eu não acho essa porra, onde que... Aí nós tivemos que ir lá no escritório de cima e ver. Os caras falaram, não, mano, eu sei quando você não tinha o nome dessa porra aí, que eu não lembro mais agora. É que quando você tem um problema, entra uma trabalhista. Tá. Eu não botava nada disso, não. Com reserva. Reserva. A porra da reserva. Deixava uma reserva para questão trabalhista. Eu não botava nada, eu não botava reserva no meu balanço. Eu não tinha reserva. A parte contábil separada. Aí o presidente lá, bom, então o cara entrava, pedia 50 mil, ele botava 50 mil. Tinha um acidente de carro lá, o cara pediu 100 mil, ele botava 100 mil. Aí fodeu os 800, aí ponto. Eu falei, bom, não dá certo pra mim, eu vou ter que contratar um menino para ficar perto de mim. Foi uma questão tributária que o cara colocou em cima do valor que eu... Aí foram ver aí, até esse rapaz que era nosso conselheiro, falou, vamos fazer o seguinte, não ponha o 100%, põe 50%. Porque normalmente o funcionário perde 10, você nunca dá 10 para ele. Né? Negocia. Sim. Então põe 50. Aí, então, desse dia para cá, continua isso acontecendo. Sim. Mas eu falei, eu vou contratar um menino para ficar junto comigo. Um contador. Era uma reserva de risco. Isso. Um cara que está mais ligado à coisa, porque agora daqui para frente os caras mudam e eu não sei o que estão mudando. Aí eu contratei o menino, ele ficou comigo um bocado de tempo. Aí nós acabamos, eu falei, pô, nós dois aqui, nós estamos meio forgados. Está me sobrando um dinheirinho. Vamos montar uma fábrica. Aí já fui ver uma fábrica em Santa Catarina, já deu certinho, encaixava no meu plano. Quando eu fui falar para meus irmãos, quase me bateram. Mas quase me mataram. Aí eu abandonei a fábrica. Aí fui comprar uma fábrica de torresmo, mas aí o cara queria vender a fábrica de torresmo, mas queria ficar de sócio. Eu falei, se fosse com o teu pai, eu ficava. Mas você quebrou a fábrica, como que eu vou ficar sócio com você? Eu queria comprar o 100%. Isso eu nem falei para os meus irmãos. Se desse, eu comprava. Porque se eu falasse para eles, eles iam me xingar de novo. Então já ia fazer no peito. Aí eu falei, não deu aquela. Eu falei, então vou comprar um sítio e vou montar 5 barracão de galinha. Para criar 500 mil galinhas por cada vez. Aí meus irmãos, quase me bateram. Você vai morrer. Onde se viu fazer uma coisa dessa? Aí sobrou um pouquinho de dinheiro. Falei, então vou comprar um pedaço de terra. Não podia comprar em Douradina, porque lá a terra é muito cara. Falei, vou comprar fora. Aí fui lá em Poconé, olhei lá um pedaço de terra, gostei, mas meu dinheiro não dava. Aí acabei arrumando um sócio. A melhor coisa do mundo, gente, é ter sócio. Sociedade é maravilhosa. Né? Tem 2 tipos de sociedade. Sociedade feita e a sociedade pronta. A sociedade pronta é com irmãos. Feita é aquela que você constrói. Aí já, o que era presidente da empresa, um dia eu falei, nossa senhora, meu dinheiro esse mês só deu 17 mil de juro. Ele falou, o meu também só deu 17. Eu falei, então você tem o mesmo tanto que eu tenho. E nós tínhamos o mesmo tanto. Pronto. Aí compramos essa fazenda aqui no município de Ribas. Então, ali eu sou sócio. Depois tem outro sozinho. Então, gente, essa é a coisa boa que a gente tem. Daí para cá, a gente continuou tocando as coisas e desse jeito. Então eu falo assim, eu nunca fui patrão na vida, sempre fui empregado. E a gente tem que ser empregado. Isso é coisa boa da vida. Ô Mário,
A gente tá chegando aqui no final, conversa boa vai rápido, né? Na sua opinião, qual que foi o maior erro? Qual é o maior erro que um empreendedor pode cometer hoje? Para quem pensa em empreender ou para quem empreende hoje? Bom, a primeira coisa é gastar demais, né? Mas quem cresceu muito e tem a cabeça no lugar, tá bem. Mas se você tá no seu negócio, o seu negócio não é nem muito grande, nem muito pequeno, sempre tem que pensar, né? Ali, uma coisa, carro. Entendi. Casa em praia. Administrar egos, né? Então precisa primeiro a empresa. Eu me lembro que eu construí tudo primeiro. Depois eu fiz uma casa para mim morar. Entendi. Primeiro eu construí a empresa, deixei ela saneada. Essa é umas coisas assim boas. Agora, se você quer, você tem que renunciar muitas vezes, muitas coisas que você queria ter. E eu sonhava em ter um avião bom. Isso era uma coisa que eu queria ter, um avião bom. Eu tinha um aviãozinho, mas não era um avião que era um avião que eu precisava ter. Hoje eu tenho ele. Sim. E esse é o caminho. Penso em comprar outro o ano que vem. Vou comprar outro avião, se Deus quiser, o ano que vem. Um avião que gaste, mas não é um jato, é um avião que gaste pouco. Porque o meu já gasta pra caramba. Então vou comprar um. Mas tem um King, quero comprar um avião que gaste menos, para poder andar um pouco mais aí, porque economizar também, né? Que vale a pena. Aí todo mundo fala, mas você vai levar dinheiro embora? Não, não vou levar, vou deixar tudo aqui. Se Deus quiser, eu quero deixar tudo aqui. Mas isso faz bem para todo mundo. O dinheiro não faz mal para ninguém. Deixa ele aqui. Deixa o processo aqui. A gente tem que deixar aqui, não pode, ninguém vai levar nada. Então eu acho que essa é uma coisa boa. Morar bem, viver bem, passear a hora que você pode, assim por diante, tem que ser feito. Esse ano eu fiz uma viagem do Peru de carro, foi a última viagem grande que eu fiz na vida. Eu fui de carro, gastei 26 dias, levei um pouco de funcionário junto. Como eu falei para você, eu não tenho família. Minha família é grande, levei 9 filhos. Agora eu vou, esse ano que vem, em maio, vou no Vietnã. Vietnã e mais uns 3 países lá por perto. Que legal. Nós vamos em 12, vou levar 12 filhos. Então isso é que é bom. Não, isso é ótimo, isso é ótimo. Experiência que a gente leva dessa vida, E minha mulher não vai. Se ela quiser ir, ela paga a passagem, porque ela ganha igual eu. Ela não quer pagar, então não vai. Pronto, mano. E nesse seu vídeo que você comentou que foi a sua despedida, que você falou que você ficou bastante emocionado. O que mais te emocionou ali na despedida? Mas é porque eu e o menino, esse menino que eu te falei, que trabalhou comigo, só ele sabia. Eu e ele. Foi o que nós temos que fazer para despedida. Isso foi em Foz do Iguaçu. Tá. Nós temos um seminário, chama VEX. Mas isso é coisa velha, já há uns 53 anos. Eu comecei lá em Douradina. Eu comecei com 10 pessoas só. Depois foi 20, 30 e foi aumentando. O ano passado agora, ele deu 4.000 pessoas. Esse ano vai ser 4.000 de novo, porque nós não tem espaço para mais do que 4.000. Eu mudei ele para Foz do Iguaçu, porque em Douradina não cabe. O último que eu fiz em Douradina foi no ano de 1999. Em 2019, nós conseguimos botar 970 pessoas. E não tenho mais espaço para isso. Eu tenho como pôr o pessoal para dormir, como comer, mas não tenho espaço, não tenho um teatro que cabe tanta gente assim. Aí foi para Foz do Iguaçu. E isso é maravilhoso. Eu levo aí... O ano passado eu levei 1.300... Esse ano eu levei 1.300 funcionários e levei 1.500 clientes. Esses não pagam. E depois o resto nós vendemos... porque é o maior congresso de varejo do país. Não tem ninguém nem perto mais, como o nosso. Porque lá se fala de varejo. É muito bom mesmo. Então, esse tem feito a gente animar um pouco aqui e tem chegado até aqui mais perto. E me fala a pergunta que você me fez de novo. No vídeo seu da despedida, o que mais te emocionou lá na despedida? Nesse dia, a despedida foi lá. No mês de agosto. Tá. E eu botei lá um vídeo e só eu e meu menino que sabia o que nós estávamos fazendo. Gastamos bem uns 15 dias para fazer esse vídeo. Contratamos uma empresa de fora, uma empresa estranha, que ninguém sabia, e ninguém fica sabendo. No dia lá, na despedida, minha palestra foi a última, e aí botei o vídeo como despedida. E uma
matei meu povo, pô, de tanto chorar lá. Falando que você tá assim. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Então faz 3 anos que eu saí do conselho da empresa, do conselho de tudo, não faço nem parte do conselho da empresa, não participo de nada mais. Aí vocês vão falar, mas será que não dá nem um palpizinho? Dou, de vez em quando precisa, eu não vou na empresa. Eu chamo a pessoa lá numa sala, eu tenho uma sala fora da Gazin, aí eu chamo lá, e aí a pessoa ouve lá o que eu tenho que falar. Só. Mas não cobro. Aí lá eu falo. É um conselho. Né? Com certeza. E tem feito. Isso tem dado certo. Eu vou te mandar ele para você depois. Eu quero sim. Mário, chegamos aqui no final do podcast. Quero fazer uma última pergunta para você. Antes disso, deixe seu like. Tenho certeza que esse bate-papo aqui com o Mário contribuiu muito. Deixe seu like. Se inscreva no canal Negócios Podcast de Primeira. E não deixe de ativar o sininho. E também vou deixar meu Instagram novamente, Ricardo F. Nantes, lá no Instagram, onde compartilho informações sobre empreendedorismo. Mário, para terminar, queria fazer uma última pergunta para você. Você é um Mário que desde pequeno cresceu, você foi uma pessoa batalhadora, você aos 12 anos pensava em ser empreendedor, você construiu um império que hoje é a Gazin. Você teve pessoas que te ajudou como mentor, né, como Klein, como Felipe, como outras pessoas. Você teve decepções, com certeza, na sua vida, com pessoas que falaram que não ia mais entrar na sua loja, acabou não entrando. Você teve altos e baixos, você conheceu o Papa, você viajou, você criou uma família dentro da empresa que se funde hoje a quem é o Mário, né? Mas teve uma pessoa, né, que iniciou tudo isso para você, que foi seu pai Alfredo, né? Que acreditou naquele menino de 16 anos, 17 anos, que botou o único bem da família, o Jeep, para acreditar que você ia construir a loja e com base nela você ia construir o império que é a Gazin hoje. Se seu pai estivesse aqui hoje, que mensagem você daria para o seu Alfredo? Bah. Ele ia ser o homem mais feliz do mundo. Para finalizar, então, vou contar a história assim, do pai. Conta. Meu pai separou da minha mãe, ou a minha mãe separou dele. Ele foi embora. Aí, sem problema nenhum, em divisão de bens, nada de problema. Aí meu pai veio morar aqui em Amambaia, aí um pouco, depois ele mudou para o Paraguai. A esposa dele ele arrumou outra mulher. Eu, como dei curso de casamento a vida toda, eu era contra a separação até meu pai morrer. Eu juro que eu era contra. Hoje não, hoje, gente, se não dá certo, larga. Vai embora, porque eu sofro até hoje. Mas não separei ainda não, mas sofro até hoje. A vida inteira ali, tentando dar certo, fazendo o melhor possível para dar certo. Aí, um dia, era mais ou menos umas 10 horas da noite, eu cheguei em casa, meu pai estava carregando um caminhão de café, sozinho. Mas naquele tempo o caminhão era pequenininho, um caminhão cabia, se eu não me engano, era 120 sacos de café em coco. Café em capalha, que daria 4 mil quilos, não dá 5 mil quilos. Ajudei ele ainda a carregar um pouco, aí ele botava na minha cabeça, eu subia em cima da escada. Depois ele falou, eu te ensinei você a amarrar, ele tinha me ensinado a amarrar um dia antes, daquele nosso carioca. E ele falou, enquanto você amarra a sacaiada aí, eu vou dormir um soninho, você me chama a hora que acabar. Gente, eu botei os 2 paus do lado assim da sacaria, e aí puxei a corda, e eu que sabia. Rapaz, de carioca é a mesma coisa da nó em gravata. Não é fácil. E rapaz, não passava um filho de Deus, uma escuridão danada, e ninguém passava. E não passava, passou uns 3 ou 4, eu falei, você me ajuda a dar um nó carioca aqui, ninguém sabia. Ninguém sabia. Pá!
Deu umas 2 horas da manhã, 2h30 da tarde, quase 3 horas, fui lá chamar meu pai. E quando ele viu o caminhão se amarrar, você já viu aquele pau de barbante que tem assim, de amarrar saco? Sim. Ele juntou um pau daquele, mas me bateu tanto que eu nunca vi apanhar tanto. Nunca vi apanhar. No meu corpo não tinha um lugar que não era vermelho. Aí ajudei ele a acabar de amarrar o caminhão, chorando, e fui embora de casa. Aí só voltei, o dia que eu voltei, eu falei para ele, pai, eu não vou voltar mais em casa. Ele falou, pode voltar, tá certo, meu filho. O mundo é grande. O mundo é seu. E daí eu acabei voltando um pouco, ia lá, tudo, mas eu já ficava mais fora do que em casa. Quando ele morava já no Paraguai, aqui perto, e quando eu completei 50 lojas, eu fui falar, eu falei, ô pai, graças a Deus, hein? Abria 50 lojas. Se o senhor tivesse me dado 2 surras daquela, eu já estava com 100. Aí nós deu risada, tudo. Quando eu fiz 100 lojas, eu fui lá de novo e falei, pai do céu, se o senhor tivesse me dado 3 surras daquela, eu já tinha 200 lojas. Aí ele chorou. Aí eu nunca mais toquei no assunto. Foi a última vez que nós toquei no assunto de loja para ele. Mas até numa palestra que eu fiz, foi o ano passado, em Foz do Iguaçu, ainda eu falei, eu queria que meu pai estivesse aqui, né, para ver o que nós fizemos. Eu vi essa história também um dia lá nos Estados Unidos, do presidente que assumiu o Walmart, que assumiu o lugar do São Walter. Sim. Né? Aí perguntaram para ele se o São Walter estivesse vivo, voltasse aqui e perguntasse, visse o que ele fez, o que ele faria. Ele falou, devia ser o homem mais feliz do mundo, porque eu tripliquei o patrimônio dele depois que ele foi embora. Então acho que mais ou menos meu pai estaria do mesmo jeito, né? Feliz, assim, com toda certeza. Amém. Amém. Mário Gazin, e ficamos por aqui em mais um episódio do podcast Negócios de Primeira.